Eu vou dar um soco no Gabriel Araújo. Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar... Fala, filha, fala. Eu vou estar aqui querendo saber o que a Marie quer comigo. O que você quer? Pode falar. Vocês viram que ela me cutucaram aqui, né? Que ela me cutucaram. Que ela me cutucou. Ó. E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês um pouquinho sobre o primeiro trimestre da gestação, como foi, o que aconteceu, como eu fiquei, sobrevivemos, estamos bem, brincadeiras à parte, mas eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre como a gente ficou nesse primeiro trimestre da gestação, o que aconteceu, como eu me senti, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aí já o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda e vem comigo. Então, gente, como vocês puderam ver no vídeo da descoberta da gravidez, eu descobri a gestação muito cedo. Eu descobri 4 dias antes do meu atraso menstrual e confirmei mesmo a gestação 3 dias antes do meu atraso menstrual. Então, é muito cedo, muito cedo. Eu descobri antes de completar 4 semanas de gestação, né, que é quando os sintomas aí começam a aparecer. Eu tive alguns primeiros sintomas antes de descobrir a gestação. Eu tive bastante tontura, além da tontura, eu também sentia muita sonolência, mas nada que me chamasse muita atenção pra, nossa, tô grávida. Mas, como a gente havia, né, namorado no período fértil, esses sintomas aí me deixaram um pouquinho assim, será que eu tô? Mas porque eu sabia que a gente tinha namorado no período fértil e que eu estava numa expectativa de descobrir se estava grávida ou não. Mas se eu não tivesse me atentado sobre o período fértil, se eu não estivesse com essa expectativa de estar grávida ou não, talvez eu nem percebesse esses sintomas ou não tivesse associado com a possibilidade de uma gravidez. Descobri cedo, sim, pela expectativa e pela ansiedade de saber se estava grávida por ter namorado no período fértil, não por esses sintomas que eu tive. Mas após descobrir a gestação, quando eu completei 6 semanas de gestação, foi quando os sintomas de gravidez começaram a aparecer. E, gente, o meu primeiro trimestre foi um primeiro trimestre típico de livro, sabe? Foi, assim, batatinha, bem sintomático mesmo. Com 6 semanas, eu comecei a enjoar. Com cheiro, com gosto, com tudo, assim. Eu lembro que eu não conseguia nem fritar um alho para fazer um arroz, porque aquele cheiro já me enjoava. Então, com 6 semanas, eu comecei a ficar enjoada, bem nauseada, um mal-estar. E eu fiquei muito sonolenta, com uma preguiça que não me pertencia e que nunca me pertenceu. Eu sempre fui muito ativa dentro de casa, vocês acompanham aí os vlogs, né, os vídeos. E nesse início de gestação, gente, eu não queria fazer nada, só queria ficar deitada e dormia muito. E também por conta do mal-estar, eu não tava muito afim de fazer. E confesso que isso, né, me deixou muito pra baixo, porque eu ficava assim, gente, eu não sou assim, por que eu tô assim? E depois que eu fui entender que isso também fazia parte de um sintoma típico da gravidez, de início de gravidez. Enjoos e vômitos. Eu enjoei muito, como eu disse pra vocês. Vomitar, vomitei muito. Gente, se você está grávida e não passou por esse processo de vômito, de enjoo, agradeça, porque não é legal. Faz parte, não reclamo, sou grata até por esse momento, porque, né, faz parte do processo de gestação, mas tem mulheres que não passam por isso. E se você não passa, agradeça por não passar. Mas se você passa, também agradeça por estar passando, né? Faz parte. Eu ficava bem enjoada, eu já acordava enjoada. Então, eu tentava, sabe, manobrar o enjoo pra não vomitar. Então, eu acordava, já levantava. Antes de eu ir ao banheiro fazer xixi, escovar os dentes, fazer qualquer outra coisa, eu vinha na cozinha, comia um biscoitinho de sal pra dar um up, assim, sabe? Não bebia água de imediato, não escovava os dentes de imediato,
para depois conseguir beber uma água, escovar os dentes, né? Só quando eu começava a me sentir um pouquinho, mas é mesmo melhor. E aí depois eu tomava o café da manhã. Outra maneira que eu descobri de manobrar, assim, uns enjoos que eu sentia, era comer em curtos intervalos. Então, assim, normalmente eu demorava muito antes de descobrir que estava grávida, de fazer uma refeição. Eu tomava meu café da manhã, nem sempre ainda, e depois só almoçava e depois às vezes só jantava, nem lanchava às vezes à tarde, dependia muito do apetite, da fome. E pra contornar o enjoo, não, eu estava comendo de 2, 3 horas no máximo de intervalo entre uma refeição e outra. E comendo alimentos mais saudáveis possíveis, porque quando eu comia algo que não era tão saudável assim, como por exemplo, uma pizza, uma fatia de pizza, né, não uma pizza, eu botava tudo pra fora. Mas não era só com comidas não saudáveis, até fruta, ameixa. Toda vez que eu comia ameixa, eu vomitava. Não sei porquê, mas eu vomitei muito, sim. E era muito engraçado, assim, porque eu sempre vomitava. Raras exceções, acho que teve umas 2 ou 3 vezes que eu vomitei durante o dia. Mas a maioria das vezes eu vomitava à noite. Dava 6 horas da noite eu começava a me sentir um mal, que enjoo. E quando a gente via, eu já tava lá no banheiro vomitando. Então era muito engraçado, porque dava 6 horas da noite e o Gabriel já ficava na expectativa, assim, como é que você tá? O que você tá sentindo? Tá tudo bem? Né? Tá enjoado? Não tá? Quer comer alguma coisa? Não quer? Então era 6 horas da noite e ele já ficava na expectativa, porque era o horário que eu começava a passar mal. A maioria das mulheres, pelo que eu pesquisei, passam mal durante a manhã. Eu era à noite. Vai entender. Se você passou, né, pela gestação, conta aqui como você ficou, se você passou muito mal, enjoou, vomitou. Mas eu senti esses sintomas de enjoo. Primeiro trimestre, mudanças no corpo. É uma pergunta que eu acho que a maioria das mulheres já ficam assim, meu Deus, o que vai acontecer com o meu corpo, né? Quais as primeiras mudanças? Eu não engordei no primeiro trimestre. Na verdade, eu acho que eu perdi peso no primeiro trimestre, assim. Porque eu engravidei já com 58 quilos. Então, antes de eu engravidar, eu tava, né, malhando, então eu pesava todos os dias lá na academia e eu já tava com 58 quilos. Eu engravidei com esse peso. No meu primeiro mês, mantive o peso. Segundo mês, mantive o peso. Terceiro mês, mantive o peso. Eu não ganhei peso. Mas a bebê estava se desenvolvendo normal, né? Crescendo e ganhando o pezinho dela. Mas não aparecia, acredito, no meu peso, porque eu acho que eu perdi peso do tanto que eu passei mal, gente. Sério. Era surreal. Então, quase tudo que eu comia, eu colocava pra fora. E eu, por conta dos enjoos, eu enjoei muito, assim, de comida de arroz e feijão. Então eu tava comendo muito mais salada, coisas mais leves. E eu colocava limão na salada. Limão também foi um grande amigo, um grande aliado meu, assim, comigo todos os dias. Ele firme e forte, que aliviava também o enjoo. Mas eu não ganhei peso no primeiro trimestre. E o meu médico, assim, que ele pega um pouquinho firme, assim, com a gente, sabe? Sobre peso, corpo, cuidado com o corpo. Ele ficou muito feliz por eu não ter ganhado peso. Mesmo assim, ele falou que durante a gestação eu tenho o direito de engordar 1 quilo por mês. Ou seja, de acordo com o meu peso, né, com minha altura, eu poderia estar ganhando aí até 9 quilos na gestação. No primeiro trimestre, eu não ganhei peso, mantive o meu peso. No quarto mês, no início do quarto mês, né, eu fui no médico e aí eu pesei de novo, eu já tinha ganhado 300 gramas. Então, eu já tinha ganhado um pouquinho. Mas eu não engordei mesmo no primeiro trimestre. Barriga, cresceu, não cresceu? Sabe aquela pochetinha aqui embaixo? Então, ela ficou mais aparente. Parecia que eu tinha comido demais. Então, na barriga foi isso, assim, não cresceu barriga no meu primeiro trimestre.
ficou uma pochetinha aqui embaixo, um ovinho, assim, bem pequenininho, que ninguém desconfiava que eu estava grávida. Se a pessoa não soubesse, né, ela ia olhar pra mim e falar, normal. Só parecia que eu tinha comido muito mesmo. Então não apareceu barriga. Mas peito, quadril, bumbum, coxa, rapidamente eles já cresceram. Meu peito, antes mesmo de eu confirmar a gravidez, eu já senti ele um pouquinho inchado, dolorido, mas isso era comum pra mim na fase de pré-menstrual, então não desconfiei. Mas logo depois que eu descobri a gestação, ele já ficou bem inchado, bem volumoso, um pouco dolorido. Hoje eu já não sinto mais tanta dor como eu senti no início. Mas quadril, gente, eu senti e ainda sinto dores no quadril, assim. O meu quadril, ele enlargueceu muito rápido, assim. Logo no início, de cara, eu sentia dor na lateral, assim, da coxa. E eu ficava, gente, será que isso é normal? Será que isso é normal? E o meu médico falou que era super normal, que tem mulheres que sentem só no final da gestação, tem mulheres que sentem no meio, tem mulheres que sentem durante a gestação toda, e provavelmente eu serei esse tipo de mulher. Porque desde o início eu senti dor no meu quadril e ele enlargueceu bastante. Então, apesar de não ter ganhado peso no meu primeiro trimestre, eu já perdi roupa no meu primeiro trimestre porque meu quadril enlargueceu. Então as minhas calças jeans não entravam mais, não passavam na metade da coxa, não passavam no meu bumbum. Então eu precisei aí investir em algumas roupinhas como vestidos, né, abrir mão de calça, de short e usar mais vestidos mais soltinhos porque o meu quadril realmente enlargueceu muito rápido. Ainda na mudança de corpo, né, eu tive no primeiro trimestre, logo no início mesmo, logo depois que eu descobri a gestação, eu tive muita espinha. Minha pele ficou mega oleosa, muito oleosa. Meu rosto, ele coçava, as minhas costas coçavam. E eu nunca fui, tipo, nem na minha adolescência, de ter um monte de espinha. Aparecia uma ou outra às vezes, né? Mas nesse início da gestação, minha pele ficou muito oleosa e coçava e apareceram as espinhas. Mas depois elas começaram a sumir também. Assim, eu acho que o segredo é a gente não ficar mexendo nem futucando, como em qualquer outro momento da vida, a gente é orientada a não fazer isso. Então elas logo sumiram. E estrias, eu acho que por não ter ganhado muito peso nesse primeiro trimestre, não apareceram, assim. Nem nos seios que logo ficaram inchados e doloridos também não apareceram. Fui orientada a partir do 4º mês a usar um hidratante para gestante. Posso até depois colocar o nome dele aqui, se vocês quiserem. Para poder hidratar bastante a pele, que durante a gestação fica bem ressecada, para evitar o aparecimento aí de estrias. Mas no primeiro trimestre realmente não apareceram, mas também eu não ganhei muito peso, então não tinha barriga ainda, não tinha motivo ainda para aparecer. Desde a descoberta da gestação, eu comecei a fazer acompanhamento com o obstetra, então uma vez ao mês, né, tô cumprindo o pré-natal certinho, nós estamos cumprindo, o Gabriel sempre vai junto comigo, e fazendo as ultrassons, os exames que ele sempre pedia, né, ele pede pra estar fazendo, pra estar acompanhando o bebê e a minha saúde e a saúde do neném também. Então, todo mês tem consulta pré-natal, já fiz todos os exames do primeiro trimestre, deu tudo bem, graças a Deus, tá tudo certinho, assim, tudo seguindo a passos para um bom desenvolvimento, um bom nascimento, uma boa gestação. E além das consultas com o médico, todas as ultras que eu fiz, o Gabriel também esteve comigo. Eu fiz uma ultra logo que descobri a gestação e aí a gente só viu o saco gestacional, não ouvimos o coração, bateu aquele desespero, Senhor, né? E a gente teve que esperar 15 dias pra repetir e ouvir o coração do neném. Então eu aconselhei a você que acabou de descobrir a gestação, não fique ansiosa como eu pra poder fazer a ultrassom. Espera a 7ª ou 8ª semana aí de gestação pra você conseguir ver um embrião, você conseguir ver o saco gestacional e conseguir ouvir o coraçãozinho dele. Porque antes disso, dificilmente você vai conseguir como a gente não conseguiu. Então, assim, espera direitinho, um momentinho, sabe?
Eu sei que nesse início a ansiedade ela nos consome mesmo. E tô falando aqui na voz da pessoa mais ansiosa do mundo, como eu já disse pra vocês, eu me considero muito ansiosa. Então espera direitinho pra você não sofrer como eu sofri durante 15 dias pra conseguir ouvir o coraçãozinho do bebê. Depois dessa ultrassom que eu repeti, né, eu fiz aí com 7 para 8 semanas e consegui ver o embrião, ouvir. Eu fui fazer só uma outra ultrassom com 11, que foi a translucência nucal. Eu tava com 11, quase 12 semanas. E eu fiz antes de completar 12, eu tinha marcado para fazer com 12 semanas, mas eu fiz antes porque eu tive Covid durante a gestação. O Gabriel, ele pegou Covid, eu já estava trabalhando em casa, né? Mas ele ainda trabalhando, saindo de casa para trabalhar, ele pegou Covid e 4 dias depois eu comecei a apresentar sintomas também. E eu tive sintomas leves, graças a Deus, né? Não tive febre. Eu tive mais os sintomas gripais mesmo, sabe? Aquela tosse horrível. Nossa, gente, que tosse, que agonia. E eu tossia muito. E o fato de você tossir, você faz um esforço muito grande no abdômen, né? E eu tive um sangramento. A gente acredita que tenha sido decorrente dessas tosses, assim, pelo esforço abdominal e pelo aumento da vascularização ali naquela região, né? Deve ter rompido algum vasinho e eu tive um sangramento. E esse sangramento nos preocupou, mexeu muito com a gente. Eu logo entrei em contato com o meu obstetra e ele pediu para que eu fizesse uma ultrassom. Então, eu fiz a translucência nucal com 11 semanas, porque era exatamente no período que eu tive aí o Covid e o sangramento. E aí já deu pra medir. O médico, né, que fez a ultrassom, ele já conseguiu fazer as medidas. Então, por isso que eu fiz a minha translucência com 11 semanas. Mas eu tinha deixado marcado pra fazer com 12. Só antecipei por conta do sangramento. E tava tudo bem com o bebê, tudo bem com a nossa sementinha. Realmente tem essa grande possibilidade de ter sido sangramento devido ao esforço aí abdominal causado pela tosse. Em relação ao Covid, confesso que mexeu muito com a gente. Eu fiquei com medo, tive medo. Já tinha medo de pegar, né, durante a gestação. E eu tive com 10, 11 semanas, né, o Covid. Então eu tava bem no inicinho da gestação aí, no primeiro trimestre ainda. Mas eu tive sintomas muito leves, eu não fiz uso de nenhuma medicação, o meu obstetra não permitiu que eu fizesse e o médico também me atendeu no pronto atendimento só me passou paracetamol em caso de dor e febre. E eu tomei paracetamol acho que uns 2 dias só, umas 2 vezes, porque eu senti um pouco de dor no corpo, assim, um pouco não, senti muita dor no corpo, a ponto de passar a mão assim eu sentia dor. E foram só esses 2 dias que eu senti essa dor no corpo e tomei essas 2 vezes o paracetamol. Mas medicação, coquetel para Covid, eu não fiz uso, assim. Apenas o Gabriel fez uso dessas medicações que aqui no Brasil estão indicando para tratamento de Covid, né? Eu só fiquei no paracetamol, muita água, vitamina D que eu já vinha tomando. E muito suco de laranja, suco de limão, que eu também já vinha tomando, porque ajudava nos meus enjoos, coisinhas azedas, né? Então foi isso, assim. E esse foi o único sangramento, graças a Deus, que eu tive durante o primeiro trimestre. Eu não tive sangramento de nidação, né? Que é aquele sangramento que as mulheres têm antes de descobrir a gravidez. E às vezes até associam com uma menstruação. Mas eu não tive sangramento de nidação, eu tive esse sangramento decorrente aí de esforço abdominal e que durou um dia. No outro dia já não estava sangrando mais, graças a Deus, mas eu precisei fazer um repouso durante o período aí que eu estive com Covid. Então eu fiquei mais quietinha, deitadinha, perninha pra cima, bebendo bastante líquido e descansando mesmo. Mas graças a Deus a gente passou por isso, estamos bem, eu estou bem, a sementinha está bem, o Gabriel está bem, tá todo mundo bem. Eu acho que isso resume um pouco o que foi o nosso primeiro trimestre de gestação. O vídeo vai ficar um pouquinho grandinho, só com falas e um bate-papo nosso, né?
Mas foi basicamente isso tudo que aconteceu aí no primeiro trimestre. E eu não descobri eu não descobri o sexo do bebê no primeiro trimestre. Eu descobri só com 16 semanas. Então, no diário de gravidez do segundo trimestre, eu conto pra vocês como foi também essa descoberta. Mas lá no meu Instagram, pra quem me acompanha no @AdrianeLoureiro, sabe já como que foi, porque eu compartilhei no dia que a gente descobriu a ultra, enfim. Vai lá se você não me segue pra você acompanhar também as novidades por lá. Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado. Deixa seu like, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve se você ainda não faz parte dessa família, desse canal. Se inscreve aqui, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todos os vídeos. E até o próximo vídeo, tá bom? Um beijão pra vocês. Ah, eu queria muito que vocês que já passaram pela gestação comentassem aqui embaixo se vocês também foram aquela típica gravidinha de livro, como eu fui. E como eu fui não, como acho que eu estou sendo, né? E comentem aqui embaixo como vocês se sentiram, o que vocês fizeram pra melhorar os enjoos, pra conseguir repousar, enfim, contem aqui a experiência de vocês também nos comentários, tá bom? Eu vou gostar muito de ler e de compartilhar também com as outras pessoas. Um beijão pra você, ó, e até o próximo vídeo. Tchau!